Vamos falar de média esponja, vamos? Será que você é? Será que isso é uma mediunidade? Será que é um desequilíbrio? O que é ser média esponja, né? Eu falo que é um ditado, ditado não, né? Mas algo popular que muita gente usa, sem saber o que significa ser média esponja. Aí a gente precisa entender algumas coisas, porque muitas vezes somos nós, tá? Então vamos lá, sou Luciana, dirigente do Flecha. Hoje a gente está aqui no nosso bate-papo de meio-dia. Vamos falar de média esponja. Primeiro que nessas 2 semanas a gente já está vindo falando de médios e muitos médios, tipo de médios, como é. Mediunidade a gente sabe que é aquela que a gente faz o quê? Intermédio do lado espiritual para o lado material. Então, todos nós somos médios. Alguns com algumas faculdades mediúnicas afloradas, outros ainda em processo de afloramento. Mas todo ser encarnado, ele é médio, tá? Até porque somos espíritos vivendo uma experiência material. Então, temos esse intermédio dos dois lados. Mas alguns com a mediunidade de incorporação, outros com a mediunidade de intuição, de sono, né? Clarividência, clareaudiência, e aí vai, né? Existem diversos tipos de faculdades mediúnicas. Só temos uma, mãe? Não, temos mais de uma. Normalmente varia entre 3, 5, ou a depender da pessoa, né, do seu desempenho, até mais ela consegue desenvolver. Algumas faculdades mediúnicas, né, só desenvolve desde criança, né, já nasce e aí vai crescendo, como clarividência e clareaudiência, que eu vou falar depois, vou abrir e fazer bate-papo de algumas mediunidades. Mas outras não, com o tempo a gente consegue desenvolver, se a gente se dedicar, a gente consegue abrir, né, algumas faculdades mediúnicas, caso a gente tenha elas em nós, porque Deus que nos dá quando encarnamos, para quê? Para que facilite nosso caminho aqui no plano material, para que Ele nos auxilie na nossa evolução. Então, mediunidade é um processo, né, é uma bênção, é um dom que Deus nos dá, e muitas vezes a gente não sabe o que fazer. E aí, muitas vezes, né, tem aquela pessoa que fala assim, eu encosto perto de alguém e passo mal. Eu chego no terreiro e passo mal. Eu vou na casa de alguém e passo mal. Meu Deus, absorvi alguma coisa ruim. Às vezes você chega no local e você acha que está absorvendo energia de alguém. Ou pior, às vezes você incorpora espíritos sofredores que você absorveu de algum lugar, né? Então, assim, como é isso, mãe? Como é que acontece essa mediunidade de esponja? Primeiro que mediunidade de esponja, ela não existe, tá? Ela não existe. É algo que as pessoas criaram para poder dizer assim que está absorvendo cargas e energias. Todos nós absorvemos cargas, mas entenda, existe uma sintonia energética, né? Quando estamos em sintonia energética com algum tipo de pensamentos ou de vibrações ou de sentimentos pesados ou negativos, automaticamente nós nos sintonizamos com aquele tipo de pessoas encarnadas e desencarnadas, né? Para que possa alimentar essa energia em nós, mais ainda, tá? Então, os semelhantes que se retraem, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Então, muitas vezes, quando você chega em um local e você passa mal, ok, ali é um alerta que tem algum tipo de energia que você sentiu. Sua obrigação é o quê? Blindar seus pensamentos, se você tem que ficar ali, correto é você sair dali, mas se não, blindar seus pensamentos, pensar em coisas positivas, elevar o pensamento a Deus, não focar naquela energia que você está sentindo e sair, tá? Segundo, se você está dentro de um centro, né, ou dentro de algum lugar, isso é muito do espiritismo, né? Você começa a absorver espíritos e incorporar espíritos sofredores ou espíritos negativos a ponto de querer agredir a pessoa, então tem alguma coisa errada, tá? Significa que você está sintonizando demais com esse tipo de espírito, né? Se você veio do centro espírita, normalmente você sintoniza muito, tá? E aí tem que ter um cuidado. Então, tudo tem a ver com o quê? Com nossos pensamentos. Então, eu não sou médio de esponja de eu chegar simplesmente perto de uma pessoa que ela está bem e absorver a energia dela boa, né? E aí eu não percebo quando eu absorvo a energia dela boa. Mas se estiver perto de uma pessoa ruim, eu absorvo a energia e incorporo as coisas ruins que estão na pessoa. Tem alguma coisa errada comigo. Porque significa que eu estou o quê? Com portais abertos para absorver essas cargas. Então, esses portais precisam ser fechados. E como é que fecha esses portais? Através dos nossos pensamentos, através da nossa educação mediúnica. E a gente entender que ali não é o momento, que aquilo não é para isso, que você se retire. Se você não está se sentindo bem no local, a primeira coisa que você faz é se retirar. Muitas vezes vamos em terreiros, ou em centros, ou em universalistas, enfim, e vocês começam a sentir algum tipo de dores na nuca ou dor de cabeça, e isso aí são sintomas mediúnicos, e não que você está passando mal.
porque está pegando algum tipo de carga. Significa que ali você é médio, está abrindo portais mediúnicos em você, tá? E precisa ter cuidado com isso. Ninguém morre de cargueira, gente. Porque o que é cargueira? Pegar as cargas dos outros. Porque se assim morresse, seria até, de uma certa forma, né? Aliviaria muitas coisas. Porque tem gente que é extremamente negativa ao ponto de você sentar do lado dela e você se sentir mal. Independente se você tem acessibilidade ou não. Só que aquela pessoa, o que ela faz? É normal, quando a gente está perto de alguém que está negativo e a gente está positivo, ela vai sugar um pouco do seu positivo, né? E ela segue adiante. Você pega um pouco do negativo dela. É por isso que a gente tem que ter cuidado com quem a gente está do lado, né? Porque a gente vai compartilhar energia o tempo todo. Aquelas pessoas que estão 7 metros próximos de nós são as pessoas que a gente está trocando energia. Olha ao seu redor. Quem está 7 metros ao redor, próximo de você, 7 metros do coração, é com quem você está trocando energia. Então, essas pessoas que estão trocando energia, quem está com energia negativa, pesada, está puxando quem está com energia positiva, e quem está com energia positiva está trocando energia com quem está com energia negativa, para que todo mundo fique o quê? Na mesma vibração energética. Então, a gente precisa ter cuidado com quem a gente está se relacionando diariamente. Às vezes, no trabalho não dá. Então, claro, existe algum tipo de proteção. Primeiro é o pensamento de você não abrir sua mente para absorver carga de ninguém. Segundo, guias de proteções, pedras de proteções, pulseiras de proteções, né? Coisas que você possa botar ali na sua mesa de trabalho, andar com você, que vai o quê? Bloquear para que você não absorva a carga negativa daquelas pessoas que estão ali perto de você. Senão você vai ficar o quê? Sempre trocando energia e às vezes você pode estar até bem, tomando seus banhos, tendo os pensamentos, mas você está com uma facilidade energética de absorver essas cargas. Então precisa criar um campo bloqueador para que você não absorva cargas negativas, que elas não entrem no seu campo mediúnico. Entende? Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Então, tem muitas coisas que a gente precisa ter cuidado, que é a nossa conexão, com quem a gente está próximo, com quem a gente está se conectando, né? Então, se está em um lugar que não está legal, sai, se retira. Ah, mas eu tô passando mal, tô com vontade de vomitar. Ei, eleva os pensamentos. É só elevar os pensamentos, mudar o seu pensamento. Muda seu pensamento. Muda. Aí pensa em uma coisa boa que você fez, pensa em algo positivo que você já fez na sua vida, pensa em algo fantástico, pensa em algo que te dá prazer e sai dali. E saia dali. Essa é a maneira de você não absorver carga das pessoas, tá? Principalmente se for lugares, pessoas que estão extremamente carregadas. Lembra que eu falei ontem, falei segunda-feira na live de meio-dia, que quando a gente incorpora qualquer coisa. Tanto os espíritos positivos quanto os espíritos negativos, principalmente os espíritos sofredores, né? Então temos que ter cuidado para não absorver esses espíritos, não incorporar esses espíritos. Só se você trabalha em um centro espírita e lá vai ter todo o amparo. Mas na Umbanda não é comum estar incorporando espírito sofredor, até porque o guia mesmo encaminha, né? Só que existe uma mediunidade que era muito usada, hoje não é tanto. Até eu discordo de estar até usando esse tipo de mediunidade, porque é uma mediunidade que é dolorosa, que é uma mediunidade de transporte. Porque se o guia está em terra, ele não precisa fazer transporte com outro tipo de médium. Ele mesmo consegue encaminhar os espíritos que estão ali precisando ser transportados, né? Quando algum tipo de espírito de Egum, algum espírito que foi pago por fazer um trabalho negativo, ali tem recursos de magia divina, tem recursos religiosos, tem o portal do Paulo que automaticamente a gente consegue fazer esse encaminhamento sem ter que negociar, né? Negociar com o espírito. Porque como é a mediunidade de transporte? A mediunidade de transporte é bem assim, ó. Tá lá o guia em terra, aí tem um médium ali que ele tem facilidade de incorporar todos os tipos de espírito. Pega esse médium, bota na frente do guia, e uma pessoa por trás que está sendo obsediada por algum tipo de espírito, né, ou negativo ou sofredor, coloca a mãozinha no ombro dessa pessoa e automaticamente o médium faz a puxada e aquele espírito que está na pessoa incorpora no médium de transporte. E ali há uma negociação com o guia para encaminhar aquele espírito. É como se fosse uma doutrinação quando ele é sofredor, e quando ele é um Egum ou um tipo de quiumba que foi usado a trabalho negativo, ali o guia, principalmente que é Exu que faz essa negociação, vai negociar o que é que ele quer para deixar de atuar na vida daquela pessoa. O que é que precisa dar para ele para que ele tire aquela magia negativa da vida da pessoa. Só que aí tem um BO bem grande. Seguinte, o consulente às vezes não tem dinheiro. O consulente às vezes está ali de caridade mesmo em todos os aspectos. Aí seu Exu está negociando com esse espírito. Seu Exu está dando a palavra com esse espírito. Aí ele fechou a negociação. O consulente ele não tem dinheiro para pagar. Você que vai ter que fazer. Porque se você não fizer, o seu Exu que vai dar um BO lá embaixo nas trevas. Vai perder o nome dele e ainda vai ter que
sofrer ataque até você mesmo daquele espírito que ele negociou. Então, olha só, o BO, o prejuízo que se dá, porque a maioria das vezes o consulente não faz. Então, não é legal mais esse tipo de mediunidade, né? Porque há uma negociação. E hoje em dia, gente, tudo evoluiu na mediunidade. E tem maneiras de a gente nem precisar dialogar, né, com espíritos. A gente simplesmente, espíritos negativos, a gente simplesmente encaminha eles para o lugar de merecimento, auxilia eles, positiva eles, retira as cargas. Isso através da magia divina a gente faz, através do religioso a gente faz, através do guia que está em terra. Ele tem extremamente magias que eles podem fazer isso sem precisar desse diálogo. E outra, quando esses tipos de espíritos incorporam em um médium para poder passar essas palavras, aquela energia negativa, toda aquela dor, aquela raiva, aquele ódio, o médium ele sente e fica requisitos no corpo dele. E se aquele terreiro não tiver um processo de limpar aquele médium vai ficar acumulando essas cargas. Por que eu falo isso? Porque eu já fui médium de transporte, tanto no centro kardecista quanto em centro de Umbanda. E eu digo para vocês, é extremamente pesado, não é indicado. Eu falo que é uma faculdade mediúnica que era muito usada, mas que hoje não se vale nem necessidade de usar essa faculdade mediúnica, até porque é o prejuízo que deixa no corpo do médium. Então, se você é médium de transporte, né, como todos são, mas tem alguns que têm umas mediunidades. O que você tem que controlar? Não conversar dentro da sua casa, se faz isso, tem esse costume de puxada, né, ver se você está sendo limpo, se você não está pegando nenhuma carga. E segundo, evitar sintonizar com espíritos, porque senão você vai acabar absorvendo. Então tem aqueles casos que a pessoa está dentro da escola, incorpora, que a pessoa está no ônibus, incorpora, que a pessoa está dentro de uma empresa, incorpora. Olha só, eu tinha um filho que era assim, né? Ele teve que sair de todos os empregos dele, porque toda vez que ele chegava dentro de alguma empresa diferente, ele absorvia todos os espíritos que estavam ali, ó, sofredor. Ele sintonizava, ele não tinha o que fizesse para ele sintonizar, e ele incorporava dentro da empresa, né? Não era guia, não, era espírito sofredor, egum, não sei o que, era tudo isso. Foi, acho que quase um ano de trabalho para ensinar ele a bloquear as energias, para ele não absorver mais aquilo. Então, todos os dias, quando ele chegava no terreiro, eu tinha que literalmente dar uma surra de bate-folha naquela criatura, para que ele pudesse adentrar no terreiro, porque ele vinha, era de gangue, meu filho. Não era de um, não, era de gangue atrás dele, que ele absorvia ele e travava a vida dele toda. Travava, porque ele era um médium centro espírita, então ele não conseguiu desligar disso. Travava a vida dele financeira, emocional. A pessoa não conseguia trabalhar. A pessoa era demitida, não conseguia trabalhar. Então, foi um processo. Então, por isso que a mediunidade, quando ela é desenvolvida de uma forma desequilibrada, acontece isso. Ou de uma forma aleatória, ou sem um amparo, ou sem uma dirigência, acontece esse desequilíbrio de você sair. Então, guia de luz, gente, não vai incorporar na tua casa. Guia de luz não vai incorporar dentro do ônibus, não vai incorporar. Não é candomblé. Candomblé é diferente. O candomblé, quando o orixá pega, o erê pega e leva, ele tem a função de pegar para levar para dentro do terreiro. Porque normalmente o pai de santo e a mãe de santo ali é outra religião. O pai de santo mandou vir, não veio. Só que quando faz a iniciação de certos filhos, algumas coisas ficam presas. Hoje está virada no saci. Acho que voltou. E quando faz esse tipo de trabalho, puxa, tá? E ali ele tem um controle sobre aquele médium. Vocês tenham muito cuidado o que vocês deixam dentro do terreiro. Não deixe nada de vocês dentro do terreiro de ninguém. Você vai fazer um procedimento iniciático, leve tudo de embora. Nada fica, tá? Porque senão pode ter um controle sobre a tua vida e tirar o teu axé e tirar a tua prosperidade. Então tem que ter muito cuidado com isso. Isso é algo que precisava ser ensinado, por isso que às vezes tem controle. E às vezes ali chama, o cara diz que não vai, o pai de santo bate, vai no quarto do santo, né? Isso acontece muito com o pai de santo antigo, né? Que tem muito conhecimento. Hoje em dia não tem como fazer. É muito difícil de Nutella hoje fazer isso. Mas puxa e vem incorporado para dentro do terreiro, né? Porque está desobedecendo. Mas, de uma certa forma, isso é mais com a questão do candomblé, que é algo diferenciado. Não tem nada a ver com banda. Então, para com esse negócio de achar que você vai incorporar dentro dos lugares que você não vai. Se você for incorporar espírito sofredor, porque orixá e guia você não vai incorporar, tá? Não tem porquê. Guia não vai expor você a nível de vergonha, te prejudicar no plano material, porque isso vai te prejudicar, vai te deixar com vergonha. Você não vai ter controle com nada. Podemos curar e encaminhar espíritos sofredores através de magia divina também, como uma ação muito segura e eficaz, rápido. Com uma mão você consegue. No portal do Pau Baleia,
Quem tem um portal do Pai Bolé, em breve eu vou abrir esse curso, que é 2 encontros, com uma linda, só você levantar a mão. Só você levantar a mão, fazer só uma determinação, você puxa tudo pela sua mão. Você consegue puxar e caminhar todos eles só com sua mão. Só com sua mão. Com um abraço em uma pessoa, você consegue limpar a pessoa e você abrir o portal e encaminhar de você para a pessoa. Só com um abraço. Sem nenhuma incorporação. Sem nenhum transe, sem nada. Simplesmente porque você ali tem uma magia iniciada em você de forma religiosa. Na magia divina, tem diversos graus de magia divinas que são mentais que você puxa todo mundo. Né? Então é simples, eficaz. Sem precisar, você consegue limpar a tua casa, você consegue limpar teu trabalho, você consegue limpar a tua família com a magia divina. Com o portal de Paubalé também, que você não precisa ir no terreiro para fazer isso. Não é incorporação, você abre um espaço, bota o nome da pessoa ali, acabou-se. Limpa a pessoa com a autorização dela, claro. Então são técnicas que a espiritualidade foi abrindo pra gente, por quê? Para facilitar o nosso trabalho. Porque uma negociação com o espírito demora de média de meia hora a 1 hora, a depender do espírito que tá negociando ali. Porque às vezes o cara montou um baquete, um bode, uma cabra de 7 galinhas, e você tá ali querendo dar o quê? O Exu vai fazer o quê? Uma vela, um padezinho. Ele não quer isso, né? Então ele vai pedir muitas coisas. Então isso vai ficar um custo altíssimo, né? E vai te prejudicar. Porque o consulente não vai ter dinheiro para pagar. Quem vai pagar é o médium que está ali incorporado com o Exu. E aí deu ruim, tá? Então cai fora. Então se você tem essa facilidade de absorver cargas e energias, a dica que eu dei: não fique em locais que você se sinta mal. Saia, se retira, levando os seus pensamentos. Procure proteções. Vai a algum terreiro, guias de proteções, pulseira de proteção. Compre alguma coisa, peça pro guia ali consagrar para te proteger, tá? Para que você possa trabalhar. Já é uma pessoa que está absorvendo muita carga. Tem pedras que a gente ativa ali na magia das pedras, que automaticamente ela limpa todo ali o ambiente que você tá. Tá? Então você tem diversas maneiras de você se bloquear contra qualquer tipo de absorver cargas e espíritos. Tá perto de uma pessoa e viu que a pessoa tá pesada, meu filho, tu tá fazendo o quê? Você vai ficar mais pesada ainda. Você não lembra? Com as pessoas que estão próximas a você, nos 7 metros de distância de você, são as pessoas que você troca energia. Então verifique com quem você está trocando energia diariamente. Que às vezes esse tipo de energia está deixando você, às vezes você tá bem, você chega no trabalho e fica cansado. Né? Ou chega em casa que você nem trabalhou muito, mas está destruído. Ou, né, dorme com alguém que de manhã, quando acorda 10 vezes mais cansado que não estivesse dormindo, porque é a pessoa que você está se relacionando também. Principalmente trocas sexuais, tem que ter muito cuidado, porque ali literalmente se troca as energias todas, fica um só, tá? Então, se o outro tá bichado, tu também vai ficar, né? Para que o outro fique bem. Por isso que ninguém morre de cargueira. É só um que está carregado, encostado do lado de alguém que não está carregado, ele já fica meieiro. E o quem estava bom vai ficar meieiro também. E aí vai indo. É assim, ninguém morre de cargueira. Um vai trocando energia com o outro. Então, por isso que quando a gente está em um preceito, em uma corrente mediúnica, a gente exige que faça preceito. Porque se nem todos fizessem preceito, quando chegar ali na hora do amacio, o que vai acontecer? Vai acontecer que tem uma parte que fez preceito, outra parte não fez preceito. Em vez de a energia estar lá em cima, autona, a energia vai ficar mediana. Porque os que não fez preceito vai sugar a energia de quem fez para poder equilibrar. E às vezes a gira dá para ser melhor e não vai, por causa da falta de disciplina, de compromisso de alguns médios. Entendem o que eu estou falando para vocês? De energia, somos energia, gente. É energia. Somos 90% energia, 10% matéria. Então a gente absorve tudo. Vamos lá. E isso é muito sério. Após uma sessão de desembolsação na casa que eu frequentava, fiquei 2 dias seguindo com dor de cabeça forte. Ele pegava na cabeça. É horrível. Ixi, precisa disso não. E no condensisto, quando participava de mediúnica, eu só incorporava os necessitados, sofredores, sentia dor na perna. Deus me livre, tô fora. Cai fora desses negócios. Oxente, incorporando o espírito que tá com energia, vai ficar em você, benção. Se você não souber se limpar, você vai levar aquele requisito para casa. Mãe, se for no meu trabalho, como faço? Proteções, pulseira, guia, uma pedrazinha, tem que ter proteções, tatuagens de proteções. A gente precisa de proteções, tá? Guia, pulseira, pedra, bracelete, são proteções. Não é para enfeitar. Aqui não é para me enfeitar, não é proteção. Aqui não é para me enfeitar, é proteção. Então, tudo isso são proteções, tá? Para que eu aqui estou falando com vocês, eu estou trocando energia com vocês o tempo todo, até porque eu sou sacerdotisa. E por ser sacerdote, o sacerdote, ele é doador energético. Então, eu dou energia para vocês. Eu dou mais do que eu não absorvo a energia de vocês, mas eu dou. Então, quando eu dou, eu preciso estar o quê? Repondo as minhas energias
para eu não doar tanto e eu ficar sem energia se eu não estiver mandando as manutenções energéticas, senão eu fico enfraquecida. Porque sacerdote por si só, ele é simplesmente doador. Um bom sacerdote, ele não absorve carga de ninguém, ele não consegue absorver. Você pode ter a pessoa mais negativa na minha frente, não existe campos bloqueadores que a gente não absorve, então porque iniciações, proteções, conhecimento, tudo isso. Porque se a gente fosse absorver todas as cargas de todo mundo que vem vem atrás de nós buscando ajuda, a gente estava ferrado, né? Então a gente é doador de energia. Então cria elementos para criar proteções, mais ainda fora o mental, né? Seu mental tem que estar fortalecido, tem que estar blindado com tudo. Isso no desenvolvimento mediúnico a gente ensina, a gente passa por cada passo, porque vocês precisam ter controle. Isso significa educação mediúnica e saber se proteger, saber onde se está. E parar com essa agonia besteira de achar que Umbanda é vela branca e alfazema. Não é isso, a gente não é Nutella a esse nível, não. Tem que parar com essas besteirinhas que pode fazer tudo, que tudo é autorizado, que incorporar em casa é normal, que botar o nome dos outros embaixo do pé de Exu é normal. Isso é trabalhos negativos. Incorporar em casa, você não vai incorporar seu guia. Para com essa besteira. Seu guia, para vir na sua casa, tem que ter uma necessidade extrema de algum socorro que alguém esteja passando ali e só tenha ele para resolver. Entende? E ele só vai vir resolver aquilo e vai embora. Ele não vai nem falar com você, nem dar consulta para ninguém. Só que isso é uma vez ou outra na vida. Eu sou mãe de santo. Mãe de santo. Eu sou iniciada há mais de 8 anos. Eu nunca incorporei na minha casa. Eu nunca incorporei na minha casa. E eu tenho proteções na minha casa para fazer qualquer tipo de incorporação. Eu vejo os espíritos, converso com o espírito, mas nunca precisei incorporar, porque eu tenho mediunidade de intuição, como todos aqueles desenvolvem, para poder comunicar com seus guias espirituais. E vocês estão entendendo? Então não há necessidade. Se eu que sou uma sacerdotisa não tenho necessidade, por que você, médio, tem necessidade de incorporar na sua casa? Entende? Então a gente precisa ter entendimento disso. De tudo isso. Não tem porquê, o guia não vem, não vai abrir portal, embora eu tenha portais aqui dentro da minha casa, mas não vai, porque não tem porquê. Quer falar com eles, eu me conecto, eu aprendo a invocar, eu ensino, eu falei ontem, mas pai, na live que tem as invocações. Você com as invocações consegue se conectar com seus guias espirituais, ouvir eles, criar, despertar, desenvolver a mediunidade de intuição, a mediunidade de craiaudiência, que é aquela que você não escuta a voz do espírito, mas você escuta uma voz em cima do seu mental, que parece você falando com você mesmo. Então, tudo isso você consegue desenvolver e aperfeiçoar. Então, não tem necessidade. Sai dessa loucura desses povos aí louco que quer ganhar dinheiro em cima de suas custas e você vai se prejudicar e vai gastar muito para consertar o que prejudicou. Posso tomar banho energético para a prosperidade com febre? Primeiro, tem que cuidar da febre, né? O correto é você tomar um banho de cura, um banho de equilíbrio, né? Para poder tirar, primeiro ir no médico, ver o que é que precisa, tá? Tomar as medicações e tomar um banho de equilíbrio. Se você tomar um banho energético aí, talvez potencialize mais porque você está em temperatura alta. Né? Então, correto é tomar um banho calmo. Toma um banho de sabão de coco, minha filha, que vai dar uma acalmada, vai descarregar, até melhora, né? Um banho de sabão de coco, consagra para Oxalá, pede para ele, né, que é um banho que não tem contraindicação, né? Não é uma macumbinha gourmet, mas não tem contraindicação. E é melhor, porque outra erva pode ter uma contraindicação em você. Então, um banho de sabão de coco, consagra para Oxalá pedindo que limpe, tire as cargas, te cure, te traga paz, harmonia. Toma seu banho normal, sabão de coco da cabeça aos pés, tá tudo certo. Tá? Uma vez na semana pode repetir isso. Mãe, posso usar guia de fita, já que não tenho todos os meus orixás. Tem um cliente aqui, misericórdia. Maria Rosa. Você não tem guia nenhuma de proteção? A guia de fita? Que guia de fita? Fita de cetim? Aquelas fitinhas? Correto é você fazer uma guia de proteção. Tipo essa aqui, ó. Esse aqui é o guia de proteção dos meus 4 orixás da coroa. Então é ativada, é curtinha, tá? Ou a guia de miçangazinha, né? E pedindo no terreiro para imantar, para consagrar. Uma gira vai lá, leva e pede para um dos guias consagrar a guia para você, né? Porque para aprender a imantar é todo um processo, tem que abrir um espaço mágico, tem que ativar, Então vai no terreiro, né? Se for difícil, se você for aqui de Salvador e tiver uma gira de 7 flechas, você leva as suas fitas e ele pode imantar, tá? Mãe, a guia de proteção ajuda, meu filho? Claro que ajuda. Mãe, benção, a mulher costuma ser naturalmente a pessoa de dor ou varia? Não, depende. Nós mulheres temos uma sensibilidade muito maior de emoções, entendeu, gente? Então,
nós nos compadecemos muito fácil, nos tornamos muito sensíveis relacionados às outras pessoas. O homem já é mais desligado, né? O homem não consegue, a maioria dos homens eles são mais desligados com essas coisas, mas nós nos emocionamos muito mais fácil, né? Por causa dos nossos hormônios, por causa de várias coisas, né? Mas fora isso, não. A gente só aprender a blindar, a não ser tão sensível ou a não achar, ter pena de todo mundo, que melhora. Uma colega minha da escola disse que a padilha dela vai em terra e ainda deu medo em todo mundo na escola. Pensei, eu sabia que não era padilha nenhuma, mas fiquei com medo. Porque tem pessoas que gostam da ameaça, né, gente? É muita educação, né? Vamos lá, tem gente que gosta de ameaçar. Meu Exu vai pegar você, peraí que eu vou botar meu Exu em terra pra te pegar, pra te dar uma carreira, vou botar minha padilha. Porque alguém ensinou essa pessoa a ser assim. Claro que não é padilha que é Exu, Exu por acaso vai dar carreira ou padilha em alguém, assim. Sabe, gente? Isso é guia perturbar. Zobeteiro, que mais tem espírito zobeteiro. Leia um Diálogo com o Executor. É um livro fininho de Rubi Saraceni. Diálogo com o Executor, tá? Vocês às vezes acham até na internet. Bota aí, Diálogo com o Executor, anota. Leiam esse livro. Vocês vão ter concepção de tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês de uma forma muito mais aprofundada e assustadora. Para que vocês despertem nessas questões de ligações mentais, né, emocionais, sintonizando com as pessoas energeticamente. Vocês vão se assustar e ver realmente como é as coisas. E parar com essas questões de fantasia. Tem muito conteúdo. Tem muita coisa boa, né? Então, vocês precisam aprofundar, não é só ficar, né, achando que é aquilo ali e pesquisar. O Google é um PO, gente. O Google, eles têm várias loucuras, né? Então, não aconselho, né? Procure referências mais corretas, né? Obrigado, carequinha. Tá crescendo os cabelos. A guia que recebendo na abertura da coroa. Ai, Mari. Então, Mari, já vinguei de Exu. Não, aquela ali pode usar, filha. Ali sim. Ali ativou pra proteger vocês. Ali é guia de proteção. Aquela guia da fitinha, né? Ali é guia de proteção. 7 flechas. O caboclo lá da casa, o guia-chefe, gente. Quando o médium ele entra pro desenvolvimento mediúnico, na leitura da coroa, ele faz uma guia de fita, né? De proteção, para proteger o médium até todas as guias do médium chegarem. Né? Então, Mari, mas já teve a Maci, Mari. Você já deve ter que providenciar a guia, Mari. Já teve a Maci de outros orixás, Mari. Precisa providenciar as guias, tá? Arrebentou, que significa que a energia estava pesada, faz outra, irmã. É maravilhoso. Templo, pai de todos, né? Mãe, só bem, se você foi iniciada por mamãe, você já era. Qual foi o objetivo, se puder falar, axé? Eu já sou iniciada dentro do culto tradicional Yorubá. Já tenho quase 2 anos, né? Recebi esse chamado, porque o que acontece? Com o tempo, nós sacerdotisas, pai de santo e mãe de santo, nós precisamos de cuidados, né? Nem tudo a gente, infelizmente, na nossa religião, a gente não consegue ter toda a sustentação para sustentar um sacerdote. E aí, eu recebi o chamado, assim, através do meu Exu, Tranca-Rua, para que eu fosse me consultar com o Kaiodê, né, na época, porque eu estava passando por um processo que precisava de uma ajuda de pessoas superiores, né? E aí, foi ali, me iniciei em Exu, me iniciei em Ogum, me iniciei em Oxóssi, dentro do culto. Eu sou iniciada em primeira mão de Fá, segunda mão de Fá, né? Sociedade Obone, pactuada com Yamin. Então, eu tenho já desenvolvido um trabalho dentro do culto tradicional Yorubá já há bastante tempo, né? E isso agrega na nossa religião. Eu não misturo as coisas. Então, aqui normalmente você vê que eu falo só de Umbanda. E a parte do culto é através do jogo, através de outras coisas, né? Então, assim, sou Iá, Nifá e Olorixá. Então, por um chamado, por uma questão espiritual mesmo, da minha própria ancestralidade, da minha própria espiritualidade. Eu falo que a Umbanda ela é linda, ela é perfeita, que você consegue agregar tudo. Então, quando eu fui por causa dos meus guias orientando para que eu fosse, né? E hoje, cada dia melhor, só melhora o meu terreiro, só melhora as coisas, conhecimento e dá o direcionamento no nosso destino, né? E a gente consegue ajudar muito mais pessoas. A quantidade de pessoas que eu consigo ajudar em seus caminhos através do oráculo, através de Fá, é assustador, né? Porque ele mostra realmente o caminho de que cada um tem que seguir, né? Na sua vida profissional, espiritual, emocional, os trabalhos que precisa ali de mudança de comportamento fazer juntos com os condutores do Axé, que é Ebó. E é o Ebó que movimenta a vida, né? A Umbanda, a gente tem muitas vezes algumas Umbandas achar que é só a vela, é só aquilo ali, no que a Umbanda é uma religião elemental,
que fazemos ebós com frequência. Que nosso oráculo é os nossos guias espirituais. Mas dentro do culto, nosso oráculo é o Play 5, o jogo de búzios, onde ali a gente consegue... Porque o guia na religião ele é limitado, ele não pode falar tudo. Ele não pode responder determinadas perguntas, até porque vai contra a lei. E às vezes ali a pessoa vai se sentir, né? Mas dentro do oráculo você consegue realmente mostrar a pessoa na cara dela o que ela é de boa ou de ruim, de positivo e de negativo. E o que se ela continuar naquele caminho, ela vai só descer ladeira abaixo, e se ela tem a oportunidade de mudar, porque se Fá vem mostrando, muda. Então é algo fantástico, é algo maravilhoso. E Fá é uma filosofia de vida, né? Falo que Fá nem é nenhuma religião, é uma filosofia de vida. Então eu sou sacerdotisa de Umbanda, mas eu também sou Yanifá e Alorixá dentro do culto tradicional Yorubá, que eu já venho nesse busca há 2 anos, mas ainda tem muita coisa, muitos anos de estudo, muitos para gravar, 256 Odu, é uma vida, né? É uma vida de dedicação e de estudo, mas tudo foi ligado à minha ancestralidade, que são os meus guias espirituais, tá? Só respondendo sua pergunta. Posso usar qualquer guia de qualquer origem? Pode, minha filha, pode, você dobra em 2, tá? Mãe, tira uma dúvida, quando eu estava sendo atendido na hora... Se ele te deu, era porque era pra te proteger, Elane. Guarda essa pedra. Os guias lá em casa dá tudo, meu filho. Só não dá o médio. Mas o que o médio tiver ali, se não menos for aquele médio que não gosta de comprar elemento, ele dá tudo. Né? Pra proteger, Elane. Então deve pra você usar na sua bolsa. Ele deve ter falado pra você usar em algum lugar. Se ele não falou, usa na sua bolsa, bota atrás da porta de casa. Ou bota na mesa do trabalho, tá? Pra você usar. Tá mantado já ali, já é uma proteção. Certo, meus amores? Mais perguntas, que a pessoa mandou uma pergunta aqui. Vocês querem falar de Ifá? Depois eu faço uma live falando só de Ifá, tá? Falo de Xifá, de Tefá, vou falar, tá? Essa semana eu tento entrar em uma dessas lives aí e faço uma live falando só disso, que tem pergunta aqui de Ifá, de Orixá, eu faço, tá? Mas tudo se agrega, é tudo lindo, tudo maravilhoso, tá? E é isso. Então, espero que vocês entendam a questão de médium, né? Sintoniza não, lê o livro, estuda. Até amanhã eu tô lançando o... quem quiser ser mago da magia divina, a gente começa sábado agora, é presencial, tá? Magia das 7 chamas sagradas. É o primeiro grau de entrada para magia divina. 7 chamas sagradas comigo, eu que vou estar iniciando essa turma. Então, quem quiser interesse, manda mensagem no direct, que nós temos vagas. Inicia agora dia de sábado. Todos os sábados, normalmente são 3 sábados no mês, que a gente não consegue fazer todos os sábados, mas são seguidos, tem um calendário bonitinho. Então, aí vocês entrem em contato. Sobre desenvolvimento mediúnico, turma 8.1, na verdade é T8.1, né? Desenvolvimento mediúnico em 6 meses, é um curso de 6 meses, vai ser um curso de 6 meses, quinzenal, né? Aos sábados, vai ser 2 vezes no mês ao sábado, então vai ser um curso intenso. Por que T8.1? Porque tem T8.2, que após quem concluir realmente esse curso, quiser avançar no seu desenvolvimento, eu dividi o curso de teologia em 2 cursos, devido que muita gente após esse processo não se dedica o suficiente. Então, eu e 7 flechas, enxugou o curso para fazer uma forma mais intensa de teoria e de mais prática, né? Muito mais prática. Então, vai ser uma versão maravilhosa. E aí, a gente vai lançar aí para quem quer desenvolver a mediunidade e que possa fazer dia de sábado, tá? Então, axé, meu saravá, que Fá abençoe vocês, que tem uma semana maravilhosa. E amanhã a gente tem nosso Flecha Cash, né? Com minha filha, que tá abrindo um terreiro hoje aqui em Salvador. Minha filha estamos abrindo Flecha, tá abrindo mais uma filial, né? Filial que eu falo assim, tá saindo da minha casa, né? Da Josi, lá na Cidade Baixa. Hoje eu vou estar lá na inauguração, vou tentar fazer live para vocês aqui ao vivo na hora. Então, uma honra. E amanhã a gente vai fazer uma live com ela falando de mediunidade, tudo isso, né? Então, eu fico extremamente emocionada porque, para mim, é um prazer ajudar um ponto de força, mais um ponto de força sendo aberto. Que eu acho que não existe concorrência, eu acho que existe cada ponto, quanto mais ponto de força aberto, maior luz a gente tem, mais irmãos a gente pode ajudar e mais coisas a gente pode fazer, né? Independente de qualquer coisa. Então isso pra mim é um axé, um saravá. E hoje a Aruanda vai estar em festa, porque domingo a gente inaugurou mais um terreiro lá em São Paulo com a Tati, e hoje a gente está inaugurando esse terreiro aqui em Salvador. Nossa, é só emoções em um único mês, tá bom? Se quem quiser aqui de Salvador e quiser ir, só me falar que eu mando o endereço no direct. Axé, saravá, uma boa tarde para todos e até.